versículo 46 ao 49. Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Os dois fundamentos. Diz assim a palavra: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Palavra do Senhor em Lucas, capítulo 6, versos 46 a 49. Sem dúvida alguma, qualquer um de nós, em qualquer etapa da vida, é desafiado a balancear os investimentos que ele faz na própria vida. Esse balanceamento, esse equilíbrio, ele se faz necessário para que eu e você não tenhamos que nos deparar com uma das experiências mais difíceis, a frustração. E especialmente quando, de repente, precisamos de alguma coisa na nossa própria vida e não encontramos na nossa própria vida esta coisa, porque não investimos nela. Eu vou dar um exemplo. Às vezes as pessoas se dedicam muito ao trabalho e nós precisamos fazer isso. Se nós não fizermos isso, podemos perder o trabalho ou podemos perder na qualidade do trabalho que realizamos. Mas é preocupante quando a pessoa investe apenas no trabalho e, por exemplo, despreza a sua fé, a sua firmeza em Deus, a sua vida com Deus. De repente, ela se sustenta e se mantém muito bem porque o trabalho oferece para ela tudo aquilo que ela precisa, talvez até um pouco mais. Mas se de repente esse trabalho falhar, faltar, se lhe for tirado esse trabalho, ela com certeza vai precisar não de outro trabalho, ela vai precisar da fé. E a partir do momento que ela percebe que no seu coração não existe robustez, não existe consistência, não existe conteúdo de fé, ela se desmorona e experimenta aquilo que é frustrante, a própria frustração. Com certeza, eu e você vivemos analisando a nossa vida todas as semanas sob a ótica do sucesso ou do fracasso. E com certeza, o sucesso e o fracasso estão intimamente relacionados com esta realidade, os investimentos que fazemos na própria vida. O Senhor Jesus Cristo sempre foi muito pedagógico nas suas palavras. Ele sempre primou pelo ensino. Mas não foram poucas as oportunidades onde havia uma certa contundência, uma certa rigidez da parte de Jesus, até porque eu e você também precisamos disto. Se os discípulos eram homens indefinidos, inconstantes, nada mais produtivo do que uma palavra mais severa, mais rigorosa, mais rígida. E é por isso que Jesus está dizendo: vocês estão me chamando Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu vos mando. O que Jesus ensina aos discípulos e aos demais ouvintes é que não é simplesmente fazer aquilo que nós achamos que deve ser feito. Não é simplesmente fazer alguma coisa no sentido de que fica à nossa mercê a opção de fazer isto e não fazer aquilo. Não. Existe um mandamento da parte de Cristo. Existem ordens da parte de Deus. E quando estas ordens não são cumpridas, nós enfrentamos frustração em cima de frustração. E o nosso coração, ele é muito covarde quando experimentamos isso, porque há uma tendência do coração fragilizado pela fé, pela falta de consistência e conteúdo, responsabilizar o evento, responsabilizar o governo, responsabilizar a sociedade, responsabilizar a igreja, responsabilizar o próximo pelo seu próprio fracasso. Um sintoma bem típico de pessoas que estão sempre responsabilizando os outros pelos seus próprios fracassos, mas não reconhece a sua inconsistência, é quando a pessoa começa a se desanimar. Ela se desanima.
O desânimo é característico de quem sempre responsabiliza os outros e nunca responsabiliza ou nunca assume a sua própria responsabilidade. Outro tipo de sentimento muito comum àquele que vive nessa fragilização contínua é que ele se esmorece, além de se desanimar, se esmorece e não só faz isto, mas ele repudia e critica alguma coisa. Seja esta coisa o próprio Deus, seja esta coisa a própria fé, seja esta coisa a própria sociedade, ele elege um responsável. É típico daqueles que não têm profundidade. E eu quero dividir com o seu coração, porque Jesus Cristo está falando do cumprimento da palavra, de praticar a palavra. E eu quero tirar aqui, usando a figura da construção. Investir na vida é coisa séria. Investir na vida é coisa séria. E todos os dias, queiramos ou não, nós estamos investindo na vida. Porque todos os dias, queiramos ou não, nós estamos colhendo os resultados desses investimentos. De forma que se a minha colheita essa semana não foi uma colheita interessante, significa que a minha semeadura também não foi interessante. Se de repente a minha colheita foi salutar, significativa, maravilhosa, é provável que o meu investimento tenha sido salutar, significativo e maravilhoso. Investir na vida é coisa séria. Para tal, deve-se considerar a visão que se tem da vida. Analise a palavra de Cristo. Ele diz que 2 homens resolveram construir uma casa. O primeiro fez uma profunda vala e construiu os seus alicerces. O segundo simplesmente fez a casa sobre a terra. O texto paralelo de Mateus fala sobre areia, um solo completamente inconsistente, que não daria nenhum trabalho para ser cavado, e mesmo que houvesse alicerce, é um solo inconsistente. Mas aqui o texto diz que esse homem não faz os seus alicerces, ele não lança o alicerce sobre a terra. E a palavra nos ensina uma coisa interessante: tudo que nós fazemos depende da forma como nós enxergamos a própria vida. Os investimentos que eu faço dependem profundamente da forma como eu enxergo a vida. E Jesus usa a figura dessas 2 casas para dizer o seguinte: como se constrói, ou qual é a visão daquele que constrói a sua própria vida? Ele tem 2 alternativas. Ele tem a opção da edificação sólida, ou ele tem a opção da edificação frágil e inconsistente. Ele pode decidir pela segurança, ou ele pode decidir pela vergonha. A casa bem construída é aquela casa que me abriga, inclusive nos momentos tempestivos, quando ventos, chuvas são arrojados contra a minha casa, mas ela não se abala. Em contrapartida, aquele que não tem essa visão de vida, ele constrói de qualquer jeito, de qualquer modo, em qualquer lugar. E esta sua irresponsabilidade na edificação produzirá mais adiante a vergonha, porque a sua casa vai ser desmoronada. A visão, ela depende muito do objetivo como nós construímos a nossa casa. O que significa a vida? O que significa a casa? O que eu preciso e exijo e quero da vida? O que eu imagino da vida? O que eu desejo e sonho com a vida? Quais são as coisas que realmente marcam a minha vida de forma que ela seja triunfante, alegre, significativa, que vale a pena, que tenha sentido? Esse é um item indispensável. E é interessante que a nossa sociedade, especialmente a sociedade ocidental, ela não trabalha muito em cima de objetivos. Você já observou, por exemplo, que no Brasil, nosso país é campeão disso, nós estamos sempre fazendo para corrigir. Se imagina ou a construção de um viaduto, para alguns uma ponte, entre Santos e Guarujá, é porque já existe 30 anos essa necessidade. E até hoje não foi feito. E quando as pessoas fazem, ainda soltam rojão, ainda fazem festa. 30 anos de atraso. Ou mais. O dia que a cidade não tiver lugar mais para estacionar carros,
Aí que o poder público, nós cidadãos, vamos imaginar o que vamos fazer agora. Enquanto você chega em alguns países, claro que não são todos, em que as pessoas sempre trabalham antes, muito antes. É interessante, até mesmo em alguns lugares do interior, você chega nas cidades e lá está um bairro. E o bairro já está com asfalto, esgoto, água, luz, tudo pronto. Apesar de não ter uma casa construída ainda. Alguns governadores, alguns governos, vamos colocar assim, antecipam a necessidade, preveem a necessidade. E quando eles fazem alguma coisa, eles fazem com algum objetivo. Qual é o nosso objetivo? Qual o objetivo da nossa vida? Entre muitas coisas, a palavra nos ensina que o objetivo é viver a própria palavra de Deus. Eu estou construindo a minha vida e essa palavra é acolhida, o descanso, a proteção, a sobrevivência que eu preciso, tal como a casa construída sobre a rocha. Se nós não conhecemos e não entendemos isso, vamos viver e continuar preservando este século como sendo o século da ignorância, porque não temos nenhum alvo na nossa vida, falta-nos visão. Um grande equívoco que a nossa sociedade produz é que a nossa visão, quando ela existe, ela é uma visão do aqui e agora. Hoje nós estamos aqui reunidos, e a nossa preocupação talvez seja com o som, se está alto ou não. Se as pessoas estão vindo ou não na escola dominical. Se a contribuição é suficiente para manter as despesas da obra ou não. Essa é a nossa visão imediatista do aqui e agora. Mas nós não imaginamos esta igreja daqui a 30 anos, quando muitos de nós não estarão mais aqui. Nós não estamos preocupados com isso. E se nós não tivermos essa preocupação daqui a 30 anos, nós não podemos trabalhar a igreja hoje. Porque como que eu posso trabalhar a igreja hoje sem imaginar essa igreja daqui a 30 anos? Porque o que eu estou fazendo hoje é o que eu quero daqui a 30 anos. Você já observou que o brasileiro tem uma dificuldade muito grande de lidar com a previdência? Porque o brasileiro não é prevenido. Se eu perguntar aqui, quem tem previdência aqui? A maioria, 99%, tem INSS, que você pagou obrigatoriamente. Porque o governo determinou que você pagasse. Se não fosse assim, você não teria previdência hoje. Se nós perguntarmos quem tem previdência privada, pouquíssimos possuem previdência privada, porque nós não pensamos daqui a 30 anos. Hoje eu estou com 40 e alguma coisa, a gente não conta detalhes, e eu não estou muito preocupado quando eu estiver 70, mas vai chegar. E quando eu chegar aos 70, o remédio vai estar mais caro. Talvez eu não esteja andando como eu estou andando hoje. Talvez eu não tenha o salário que eu tenho hoje. É bem provável que não. Porque nenhum aposentado ganha o que ganha durante o trabalho. E se começa ganhando, ele vai perdendo no decorrer do tempo. Nós não estamos imaginando a nossa vida daqui a 10, 20, 30 anos, porque falta-nos visão. Investir na vida é coisa séria. Para tal, eu preciso observar a visão. Segundo, para tal, eu preciso também trabalhar a visão de trabalho. O que esse texto nos ensina é que o trabalho é a forma que você tem para prescrever, ou diríamos escrever, um percurso hoje com consequências amanhã. Os dois construtores fazem a sua dedicação. De uma maneira ou de outra, você está construindo, está trabalhando. Este é um trajeto inevitável. Você confirma no seu viver diário aquilo que você busca, mesmo que seja passo a passo. Você está trabalhando pela sua própria vida. Eu estou trabalhando na minha própria vida todos os dias. Quando nós percebemos e avaliamos a construção das casas, nós percebemos que todas elas têm um determinado custo. Ninguém constrói casa sem custo. Ninguém vive a palavra sem custo. Os mandamentos de Deus, segundo a própria palavra, não são penosos, mas também não são fáceis.
E aqui está um detalhe muito interessante, que as pessoas hoje preferem muito mais a facilidade, porque cavar ou construir uma casa com alicerce dá muito trabalho. E você já observou como as pessoas evitam aquilo que dá trabalho? Em alguns lares, por exemplo, coloca-se em questão a vida conjugal, quando de repente percebe-se que o marido, por exemplo, não gosta de ir ao supermercado, não gosta de pagar conta, só como exemplo. E quando esse marido não trabalha e não faz as suas atividades no lar, ele acaba escravizando a sua esposa porque sobrecarrega a sua esposa. E geralmente, dentro de uma relação conjugal, existe sempre uma parte mais covarde, porque é aquela parte que não quer ter trabalho. Ele prefere, não, eu estou pagando as contas, então você faz. Eu dou o dinheiro, você faz. É muito fácil dar o dinheiro. E às vezes nós achamos que quem está dando dinheiro para pagar as coisas está fazendo o mais difícil, mas não é. O mais trabalhoso é investir todos os dias, fazer todos os dias, pagar o custo. É o tipo de pessoa que prefere as valas rasas. Ele não quer saber de valas profundas e nem pensa nelas. É aquela pessoa que prefere a facilidade. E ele está sempre priorizando o seu próprio conforto. Tome cuidado para que o seu conforto pessoal não seja um empecilho para a sua espiritualidade. Vamos imaginar o seguinte. O que é melhor? Eu me alimentar para não ficar doente? Ou esperar que a doença chegue para eu me alimentar? Lógico que todos vão dizer assim, pastor, é muito melhor se alimentar para não adoecer. Mas nós estamos fazendo exatamente o contrário. Não estamos nos alimentando, esperando que a doença chegue, e aí nós vamos tomar remédios amargos. O remédio é um desconforto. Porque tudo aquilo que precisa ser remediado, já foi por Deus dito antes que poderia ser prevenido. Mas nós optamos por remediar. Imagine essa casa. Eu fico tranquilo, construo essa casa em 30 dias, porque afinal de contas não vou gastar nada com alicerce. Ela tem a mesma aparência que a do vizinho, ela é tão bonita quanto a do vizinho, até o dia que chega a tempestade. E quando essa tempestade chega, o vizinho permanece e eu sou uma vergonha. E aí os meus gastos serão muito maiores porque eu vou ter que reedificar de novo essa casa. E toda reconstrução é sempre muito mais difícil do que a própria construção. A vida é a oportunidade da construção. A reconstrução é uma adulteração da vida. Ter que refazer, reconstruir, reformar é uma adulteração. Você concorda comigo? Quem já fez reforma de casa aí sabe. Você programou, né? A casa pastoral foi programada para mais ou menos 2 meses, 3 meses. Nós ficamos 5 meses. Nós nunca conseguimos cumprir o prazo. Nós nunca ficamos dentro da despesa que inicialmente nós imaginávamos que teríamos. Há sempre um excedente. Porque tudo que é reforma, tudo que é recomeçar, tudo que é reconstruir é mais difícil. Em termos espirituais, Jesus está identificando os flagelos espirituais de uma vida sem comunhão com Deus, de uma vida que prefere a rapidez dos seus projetos, prefere o pouco desgaste, o pouco suor. São aquelas pessoas que buscam a Deus, mas o seu coração está distante. São aquelas pessoas que julgam conhecer a palavra, mas na hora decisiva elas abrem mão da palavra, como fez o jovem rico. Eu conheço todos os mandamentos. Ah é? Então deixa os seus bens e me segue. Não dá. Nesse sentido, muitas pessoas estão optando por várias coisas e determinando que essas coisas resumam a sua própria vida, o seu próprio trabalho. Os leprosos que foram curados receberam com certeza a maior das bênçãos em suas vidas. Mas apenas um deles teve a ousadia, a disposição de coração para voltar e agradecer. Investir na vida é coisa séria. Para tal, deve-se considerar a visão, deve-se considerar o trabalho e a última coisa, deve-se considerar a perspectiva de vida. Quais são os propósitos para adiante? O que acontece com aquele que prefere construir a sua casa rapidamente, facilmente, com leveza,
ele não consegue trabalhar aquilo que é importante na nossa história. Ele não consegue prever os maus tempos. Aliás, são poucos os corações, como o de Jó, que estão realmente preparados para lidar com os maus tempos. E uma das manifestações mais características que indicam que eu não estou preparado para lidar com os maus tempos são as queixas, os murmúrios, as reclamações, as lamentações. Você já pôde se olhar no espelho? Eu também estou me olhando no espelho e analisar o quanto nós reclamamos das coisas. Mesmo sabendo que existem pessoas que estão numa situação muito inferior à nossa e que dariam tudo para estar no nosso lugar. Não sei se é o fato de nos tornarmos a cada dia muito mais exigentes, mas eu imagino que isso é de fundo espiritual, porque parece existir um descontentamento crônico em nós. Por mais que Deus faça, por mais que Deus seja Deus sobre as nossas vidas, parece que a vida não oferece aquilo que nós desejávamos. Ela não cumpre as nossas expectativas. Parece sempre haver mais exigência do que possibilidade de satisfação dessas exigências. Esse homem que constrói a sua casa sem alicerce, ele não prevê os maus tempos, ele não prevê as tempestades, ele não prevê as chuvas impetuosas. Ele não consegue visualizar, na sua perspectiva de vida, que ele está investindo hoje para, se necessário for, enfrentar qualquer tipo de adversidade amanhã. É aquela pessoa que faz muito bom uso do tempo chamado hoje, porque ela sabe que o tempo chamado hoje é responsável pelo tempo chamado amanhã. É essa estabilidade que Jó teve, porque quando pressionado pela sua esposa para amaldiçoar a Deus, ele disse assim: nós recebemos o bem. E quando eu recebi o bem, eu fiz bom uso do bem. Quando eu tinha dinheiro, eu aproveitei o dinheiro. Quando eu tinha saúde, eu aproveitei a saúde. Quando eu tinha os meus filhos, eu aproveitei os meus filhos. Eles podem morrer, todos eles, 10, de uma vez só. Não há nenhum remorso no meu coração, porque eu perdi 10 filhos, mas perdi vivendo com esses filhos, amando esses filhos. Eu perdi toda a minha riqueza, mas toda a minha riqueza serviu para mim. De forma que ela já cumpriu, os filhos já cumpriram o seu propósito para a minha vida. Deus deu, Deus tirou. Não faz diferença. Porque quando Ele me fez o bem, eu aproveitei muito bem o bem. Os irmãos que estão doentes, não existe tempo de maior infortúnio como este. Quando a doença chega, e chega dentro da sensação de que ela não vai embora mais, ela veio para ficar, tem esse tempo, viu, irmãos? Tem um tempo que a doença vem para ficar. Ela não vai embora mais. Quem morreu essa semana? Itamar Franco. A doença chegou, ficou e acabou. Há um tempo que a doença chega, pastor, não fala isso domingo de manhã, eu até perco o apetite. Mas há um tempo que a doença chega e não vai embora mais. Não adianta ir para o Universal do Reino de Deus. Não adianta ir lá para o Valdomiro. Não vai embora mais. Ela veio para ficar. E o que existe nesse tempo de bom, em termos de saúde? Nada. Você pode ter tudo na sua casa, nada está bom, porque você está doente. Mas existe uma coisa na sua vida que deve ser preservada. É a casa que foi edificada sobre a rocha. O seu coração. A doença pode corroer a sua vida, comer todos os seus órgãos, mas não afeta o seu coração, porque o seu coração recebeu o bem de Deus e agora está preparado para receber o mal de Deus. É a perspectiva. Hoje, você chega para um jovem de 20 anos que troca de carro todo semestre, que compra roupa toda semana, que está com 15 mil reais de dívida no cartão, ele não imagina o que ele vai passar amanhã. Ele só pensa no hoje. Investe só em coisas perecíveis. Ao invés dele pegar o dinheiro, dar uma entrada no apartamento, ele fica trocando de carro.
E o carro que ele compra faz a mesma coisa do que o carro que ele vende. Mas ele continua sem imóvel. E lá na frente, quando ele ficar velho, vai ter que morar de favor, ou com todo carinho, vai ter que se retirar para bem distante, nas periferias, beiras de brejo, e morar muito mal. Porque ele não imagina que ele precisa de uma casa daqui a 10, 15 anos. Perspectiva de vida. Nós não conseguimos discernir que a vida vai ser contemplada pela fragilidade. Que a vida vai chegar num tempo de deficiência, de limitação. E isso coincide, de repente, com a possibilidade de desabamento. Se eu tiver edificado muito bem a minha casa, não haverá possibilidade de desabamento. Mas se eu não edificar bem a minha casa, eu estou prestes a enfrentar o desabamento. Isso para o judeu tinha um significado muito grande, porque casa para eles era o maior dos bens. Assim como é a vida para nós, e de acordo com as palavras de Jesus, a vida que ama a palavra e guarda a palavra é o maior bem. Os resultados podem ser a permanência, a solidez, a resistência ou a ruína, o desabamento. Isso depende da minha perspectiva de vida. Como é que se constrói? Encerro a minha reflexão perguntando ao seu coração: como é que eu invisto na vida de forma séria? Segundo Jesus, referendando a mesma palavra, ou referendada essa mesma palavra por Tiago, é aquele que ouve e pratica a palavra. Aquele que ouve e pratica a palavra. Que nós temos muito mais ouvintes, ninguém tem dúvida. Que nós temos poucos praticantes, ninguém tem dúvida. E é por isso que tem tanta casa desabando. E é por isso que tem tanta vida apagada, tanta vida sem graça, sem sentido. Tanta vida que quando se depara com a enfermidade, só fala da enfermidade, só chora da enfermidade, só se entristece, tudo na vida. Eu fico imaginando o seguinte: quando uma pessoa adoece, ela, se ela for uma pessoa que teve saúde, ela vai adoecer aos 70, aos 80, tem alguns que até aos 90 que começa a ficar doente. Mas ele teve, ou tem, 3, 4, 5 anos de doença. Vamos colocar aqui que ele ficou muito tempo doente, 10 anos. Mas ele teve 70 anos de saúde. E é interessante que tem as suas exceções, depende da sua espiritualidade. Que às vezes você visita uma pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha e ela diz assim: 70 anos de saúde foram bons demais. De forma que 10 anos de falta de saúde eu nem me lembro. Mas aquele que não construiu bem a sua casa, se ele tiver 2 anos de enfermidade, mesmo que ele tenha tido 90 anos de saúde, ele só fala dos 2 anos. O sentimento que ele transfere, que ele transmite para as pessoas é: eu estou morrendo, eu estou doente, acabou tudo, a vida é uma desgraça, isso não presta, aquilo não presta, e etc, e etc, etc. Isso porque há 2 anos ele adoeceu e não considerou os 90 anos que ele teve saúde, e dava cambalhota. Quando eu era criança, júnior, adolescente, pré-adolescente, eu tinha um tio, ele é vivo até hoje, e ele tinha uma facilidade para subir em árvore. Em Valadares, nós tínhamos lá um setor que tinha muitos pés de eucalipto. O eucalipto é uma árvore muito lisa. É tanto que nos interiores usa-se o eucalipto para o pau de sebo, né? Que são aquelas festas juninas, coloca-se um prêmio lá em cima e a pessoa conseguir subir até no alto, ele pode pegar tudo que tem lá em cima. Uma brincadeira do interior, nas festas juninas. O meu tio subia qualquer tipo de eucalipto com o pé. Ele não colocava nada no pé. A impressão que dava é que o pé dele colava no pé de eucalipto, e ele subia, ia colocando a mão, ia pegando, subindo, e ele não deslizava. Era uma coisa impressionante. De vez em quando eu olhava a mão dele e falei: deixa eu ver sua mão para ver se tem alguma trava na mão. Porque não é possível. E eu me abraçava no eucalipto, e eu esfregava no eucalipto e nada, não saía do chão. Mas o meu tio subia em questão de minutos, lá no alto do eucalipto, às vezes até arriscando a própria vida. Hoje ele não está conseguindo subir uma escada mais. Não tenho contato com ele. Gostaria até de visitá-lo para saber o que marca mais a vida dele. O tempo que ele subiu no eucalipto, e ele fez isso com 40 até 50 anos.
Ou agora, mais recente, que ele não está conseguindo nem subir a escada do terraço da casa dele? Qual que marca a sua vida, irmão? Os tempos bons ou os tempos ruins? Será que nós somos um Jó da vida ou somos um Jonas da vida? Até o nome parece. Somos um Jó na vida ou somos um Jonas na vida? Vamos pensar sobre isso. Investir na vida é coisa séria. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.